A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Atos, capítulo 6, versículo 3, que diz: Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria, e os encarregaremos desta tarefa. Nós estamos diante de uma passagem nesse capítulo 6, onde aqui nós vamos falar sobre a escolha dos sete homens que foram designados para poder trabalhar na obra do Senhor. E para que esses homens fossem separados, precisava ser observado realmente o testemunho desses homens, precisavam ser cheios de sabedoria, cheios do Espírito Santo, para poder estar atendendo ali a necessidade das viúvas, daqueles que estava havendo ali um comentário que haviam sido esquecidos. Então ali eles vão se reunir, os apóstolos, e vão estar tratando esse assunto. Observamos que quando nós lemos a respeito da igreja primitiva, somos informados sobre os milagres, a solidariedade, a generosidade e a comunhão dos cristãos. E podemos desejar ter feito parte dessa igreja, entre aspas, perfeita. Mas, na verdade, a igreja primitiva ela tinha problemas, assim como temos hoje. Nenhuma igreja foi ou jamais será perfeita até que Cristo e seus seguidores estejam unidos em sua segunda vinda. Todas as igrejas ela têm problemas. Se a deficiência da sua igreja o aflige, pergunte a si mesmo, uma igreja perfeita permitiria que eu fosse um de seus membros? Então faça o que puder para tornar a sua igreja melhor. Uma igreja não precisa ser perfeita para levar adiante a causa de Cristo. Havia na igreja primitiva um problema interno naquela igreja. Os judeus de origem hebraica falavam hebraico, os judeus helenistas falavam grego. Esses judeus de outras partes do mundo provavelmente se converteram ao cristianismo no Pentecoste. Então, os cristãos que falavam grego reclamavam que suas viúvas não eram tratadas de forma justa. Talvez esse favoritismo não fosse intencional. Então, a causa seria a barreira causada pelo idioma. Para corrigir a situação, os apóstolos constituíram 7 homens respeitáveis, que falavam grego, como responsável pelo programa de distribuição de alimento. Isso resolveu o problema e permitiu que os apóstolos mantivessem seu foco no ensino e na pregação das boas novas de Jesus. Então, aqueles problemas, eles estavam já tirando até mesmo a atenção dos apóstolos, que precisavam de estar dedicados no ministério da palavra, da oração, e isso atrapalha muitas das vezes na igreja. Muitos acham que a carga, tudo é responsabilidade do pastor, mas não é. A igreja, o corpo de Cristo. E quando um líder ele é sobrecarregado com tantas coisas, com tantos trabalho, com tanta responsabilidade, acaba que a dedicação à oração, ao ministério da palavra vai ficando de lado. Olhando pelo lado bem pessoal, quando nós olhamos uma liderança que não vive da obra, que tem o seu trabalho, que trabalha durante o dia, para a noite estar envolvido com as coisas da obra do Senhor, que ainda tem que cuidar da sua família, nós observamos que tudo isso causa um desgaste emocional, um desgaste físico, levando muitos líderes até a adoecer, ficar até doente por essa situação, por estar tão envolvido, por estar tão ocupado.
E muitas das vezes nós podemos ver que muitos se colocam à disposição da obra, à disposição dizendo, se precisar me chama, se precisar eu estou aqui, né? E nós observamos que muitos, né, estão muito na teoria e não em práticas, né? Porque estar, né, ver uma situação é se envolver com ela da maneira, né, como nós olhamos aqui, a necessidade aqui de obreiros, a necessidade de diáconos para ajudar. Mas se ele simplesmente estivesse se colocando à disposição e não se fizesse presente, como nós podemos ver hoje, né? Muitos estão, eu amo meu pastor, mas não coopera nos cultos, obreiros da casa do Senhor, não coopera, né, de estar presente durante a semana, está sempre cansado, sempre tem um problema maior para resolver do que estar na casa do Senhor. E isso sobrecarrega a liderança. Como uma liderança ela pode contar com alguém ausente? Não tem como nenhum líder contar com alguém que esteja ausente, com alguém que não esteja presente. E aqui nós olhamos um problema que é muito comum, né, também no nosso tempo. Né? Estava ali realmente havendo uma necessidade, precisava de mão de obra. Né? Apesar de ser a primeira igreja, a igreja primitiva ali, né, estar ali, né, precisava se organizar. Né? Então, à medida que essa igreja primitiva ela crescia, né, a sua necessidade aumentava. Então, na igreja, assim, à medida que vai crescendo, né, as coisas, vai a necessidade de mais obreiros, a necessidade de pessoas que sejam envolvidas na obra, né, é uma necessidade, precisa de ter pessoas que se colocam à disposição para isso. Né? Uma delas era o quê? Era organizar a distribuição de alimentos para os pobres. Né? Os apóstolos eles precisavam concentrar-se na pregação. Então escolheram diáconos para administrar o programa, né, alimentar. Então cada cristão ele tinha, né, uma função vital, né, a desempenhar na igreja. Se você ocupa uma posição de liderança e está sobrecarregado por sua responsabilidade, determine quais são, né, as habilidades que lhe foram dados por Deus e reveja suas prioridades. Então procure outras pessoas para ajudá-lo. Se você não faz parte da liderança, saiba que tem dons que podem ser usados por Deus em várias áreas do ministério da igreja. Coloque esses dons a serviço do mestre. Quantas pessoas, né, que têm dons e talento, né, para fazer, para cooperar com a obra e não se coloca, né, à disposição, ao serviço do mestre, não é serviço do pastor, é serviço de Cristo Jesus. Né? E isso, né, acaba fazendo com que uns se desgaste demais a ponto, né, de adoecer, enquanto outros de menos. E fazer a obra do Senhor não é quem é assalariado, só porque é assalariado vai fazer. Tem muitas pessoas que estão assalariadas da igreja, da obra, e não fazem, não servem o Senhor com dignidade. Tem muitos que recebem para isso e não se dedicam à obra de Deus. Se dedicam realmente a outras coisas. Muitos são quantas lideranças assalariadas que hoje vivem cuidando da sua casa e não cuida da igreja do Senhor. Quantas lideranças estão mais preocupadas em cuidar, né, dos seus interesses pessoais do que dos interesses do Senhor e são assalariados da igreja e recebem para isso. E muitos hoje não recebem, não são assalariados, tem o seu dia a dia de trabalho, mas coloca desculpa, cansaço, desânimo e não quer se envolver com a obra. Não tem disponibilidade, não tem, disse que não tá, que não pode, que não vai, que não assume responsabilidade porque trabalha, porque tem isso, tem aquilo, e isso, né, atrapalha. E quantos hoje também, né, podemos dizer, a terceira classe, que é aqueles que trabalham durante o seu dia e durante a noite, pegam as suas oportunidades durante o dia para falar de Jesus, estão envolvidos com a obra. Então, existe três classes: do que recebe e não faz nada, ou melhor, existe quatro. Aqueles que recebem da obra e não vivem para a obra, só recebem da obra e não vivem para a obra. Aqueles que são assalariados e vivem, se dedicam o seu tempo na obra do Senhor. Aqueles que não são assalariados e que vivem, né, colocando desculpa, né, e não quer nada com a obra.
aqueles que não são assalariados e estão se dedicando ao máximo. E esses estão morrendo, muitas das vezes, até adoecendo, carregando muitas das vezes uma igreja nas costas, carregando muitas das vezes um corpo de obreiro, uma diretoria nas costas. Então, que nós possamos, né, estar se colocando à disposição. E não adianta a gente fazer promessas para o Senhor de que quando nós aposentarmos, quando mudar o horário de trabalho, querer barganhar com Deus, quando o Senhor abrir uma outra porta, eu vou te servir, irmão. Quem serve ao Senhor, serve mesmo no meio da dificuldade, mesmo que tenha que trabalhar, ir para a igreja de uniforme, que tenha que ir para a igreja muitas das vezes até suado, com a roupa do trabalho. Se a pessoa quer servir ao Senhor, ela vai servir, ela vai se dedicar, e no tempo, e Deus vai ver a dedicação, o amor dessa pessoa pela obra, e pode ter certeza que portas vão se abrir, né? Oportunidades vão surgir. E nós vamos ver, voltando para dentro desse texto, nós vamos ver que há uma necessidade, né, de pessoas ocuparem cargos importantes na obra, né, se colocar à disposição. Então, essa tarefa, né, de administrar, né, ou melhor, administrativa, não foi tratada de modo inconsequente. Observe que os requisitos dos homens que cuidariam da distribuição dos alimentos deveriam ter boa reputação e ser cheios do Espírito Santo e de sabedoria. As pessoas que têm grande responsabilidade, que trabalham próximo aos outros, devem ter estas qualidades. Devemos procurar homens e mulheres espiritualmente sábios e maduros para liderar nossas igrejas. E é isso que nós precisamos. Mas como você bota alguém para liderar, para estar de frente de alguma função, uma responsabilidade, seja essa de programar, né, do programa alimentar da igreja, assistência social, se você não vê a pessoa durante os cultos, se a pessoa não se faz presente. Então, as prioridades dos apóstolos para poder separar eram corretas e continuam sendo. E a gente não deve separar, né, por uma necessidade, porque tem uma necessidade, e não consultar ao Senhor. Se tem uma necessidade, vamos orar e consultar ao Senhor, que Ele vai enviar as pessoas certas. E ali eles vão separar, olhando a qualidade daqueles homens, cheios do Espírito Santo, homens que davam testemunho, né, homens sábios, né, para ser encarregados daquelas tarefas. Então nós precisamos entender que a liderança espiritual é algo sério, né, e não deve ser tratado de modo inconsequente. Na igreja primitiva, os homens escolhidos para o diaconato foram comissionados pelos apóstolos pela oração e imposição das mãos. Impor as mãos sobre alguém era uma antiga prática judaica, e era um modo de separar uma pessoa para servir, para um serviço especial. Então, que nós possamos, né, entender que nós precisamos realmente estar vivendo o ministério da palavra, né? Você, pastor, né, nós, pastores, precisamos estar orando e buscando ao Senhor, que o Senhor envie pessoas para trabalhar na obra do Senhor. Nós devemos tentar desempenhar todas as tarefas da igreja, né? E ninguém deve esperar que o façam, né? Ao contrário, o trabalho da igreja deve ser dividido entre os membros da igreja. Então, que nesse dia você fique com essa palavra, né? Que se você, né, se vê nessa situação, que nós possamos orar, né? Se você vê uma necessidade dentro da igreja de uma falta de pessoas compromissadas com o evangelho, né? Que nós possamos estar buscando ao Senhor, orando, né? Está faltando compromisso, dedicação, para que assim o reino do Senhor venha a ser propagado e para que assim o nome do Senhor seja glorificado. Eu não acredito num Deus que queira que nós venhamos morrer, né? Se suicidar num ponto de se envolver com a obra do Senhor, a ponto de acabar com a sua própria saúde. Eu creio que sim, tem perseguições, tem luta, tem. Mas eu creio que o Senhor também pode enviar ajuda, pode enviar socorro
para esse ministério, para que a obra do Senhor ela seja feita. Então, que você possa se colocar à disposição, né, do seu pastor, da sua liderança, se colocando, né, pelo aquele dom que o Senhor te deu. Tem muitas pessoas que têm dons, têm talentos, né, e essas pessoas precisam se colocar à disposição para trabalhar na obra do Senhor, né? Então, que nesse dia você possa procurar a sua liderança, se colocar à disposição, mas entenda que precisa ser, né, pessoas que tenham, sejam compromissadas com o reino do Senhor, pessoas que sejam cheias do Espírito Santo e da sabedoria que vem do Senhor, para ser encarregado de tarefas importantes. E tenha certeza que o Espírito Santo de Deus ele vai testificar, usando o pastor, né, confirmando, né, com o pastor, confirmando com a liderança, seja do departamento, quem for, para poder te colocar, né, nesse cargo. Então, se você tem recebido essa palavra, caminhe para algum líder, caminhe para alguém que precisa ouvir essa mensagem nesse dia. Que Deus te abençoe.